Olá, pessoal, boa tarde. Mais um encontro com vocês aqui na nossa semana da live. Hoje, descomplicando a infertilidade, quais os exames são necessários antes do procedimento. Inicialmente, pessoal, só gostaria de lembrar vocês do nosso encontro, para quem já é nossa paciente do Cefep, o nosso encontro às quintas-feiras, nas nossas webinars. Essa semana nós vamos estar falando sobre a solidariedade na fertilização in vitro. Nós convidamos duas pessoas que já passaram pelo processo de dois lados diferentes, e eles vão dividir com a gente essa experiência, que é compartilhar a ajuda, exercer a solidariedade, mesmo quando a gente está num momento difícil, que é alcançar o bebê através da fertilização in vitro. Então, não percam, quinta-feira, mudou o horário, agora é às 18 horas, tá bom? O nosso encontro na webinar. Bom, e para o assunto de hoje, boa tarde, eu vi aí o pessoal chegando, é um prazer, pessoal. Então, vamos lá. Para a gente falar hoje de exames que devem ser solicitados antes da FIV, primeiro nós vamos dividir de um modo geral os exames que a gente solicita para a mulher e os exames que a gente solicita para o homem, tá bom? E com isso eu vou respondendo as perguntas que foram realizadas ao longo aí do dia, da semana que a Carol me mandou do marketing. Bom, para a mulher, pessoal, a gente tem que avaliar basicamente 3 pontos principais. A gente tem que avaliar a presença ou não da ovulação, que a gente chama de fator ovulatório. A gente tem que avaliar a permeabilidade e a função das trompas, e a gente tem que avaliar o útero. Para o homem, basicamente, nós precisamos avaliar aí como está os espermatozoides, através do espermograma. Outros exames também vão ser necessários, mas aí vai depender da jornada. Uma jornada mais longa exige o rastreamento de algumas doenças que eventualmente possam levar a uma jornada com negativos, tá? Então, agora eu vou seguir o roteiro e vou contextualizar dentro desse cenário que eu falei para vocês, tá bom? Um abraço para o pessoal que está chegando. Pessoal, a primeira pergunta é: qual o custo para se fazer a biópsia em um embrião? Nívia, um abraço para você, Nívia. Na verdade, Nívia, o custo da biópsia, ele varia de acordo com o número de embriões que vão ser analisados, tá? Quanto maior o número de embriões, maior o custo, porque você vai ter que pagar esta análise por embriões. Para responder essa pergunta a fundo, Nívia, eu sugiro que você converse com o pessoal do financeiro da clínica, que eles vão poder esclarecer. Mas, para a gente aproveitar essa pergunta, quando então que está recomendado fazer a biópsia embrionária? Hoje, pessoal, a principal indicação do estudo genético do embrião é quando o homem ou a mulher apresentam algum problema genético que possa ser transmitido para o embrião. Existem algumas alterações na estrutura do cromossomo, que nós chamamos, por exemplo, de inversões, onde parte do cromossomo está invertida, que o risco de aborto está associado em torno de 70%. E, nesses casos, estudar o embriãozinho previamente diminui a probabilidade de um aborto. Outras alterações genéticas, por exemplo, existem famílias que têm as anemias do tipo falciforme ou as talassemias, onde é possível identificar um gene. Nesses casos também a biópsia do embrião seria favorável. Então, qualquer problema genético que possa ser identificado na família se beneficia da biópsia, tá certo? Vamos começar de trás para frente. Uma outra pergunta da Andrade SA 1976. Obrigado pela pergunta. Então, ela pergunta: quando é realizado um tratamento de FIV que não deu certo, quais os exames a fazer? Então, vamos começar a falar dos exames que nós solicitamos quando a gente tem uma falha repetida de implantação. Ou seja, aquele casal que já fez a FIV 3 vezes, 2 vezes, transferiu o embrião e não teve sucesso no procedimento. Antes de sair correndo para fazer exame, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que engravidar tem limitação, e na maior parte das vezes que nós engravidamos, seja naturalmente ou seja através de uma FIV, nós engravidamos de embriões comprometidos geneticamente. E é por esse motivo que, na maior parte das vezes, num primeiro ciclo, a maioria das mulheres vai ter negativo. Porque quando a gente avalia o embrião no microscópio, a gente não conhece como está o patrimônio genético. E muitas vezes nós transferimos embriões alterados,
mas que não implantam no útero porque eles têm um patrimônio genético comprometido. Então, tendo em vista esta limitação, aí sim a gente pode discutir a realização de alguns exames. Então, para a falha repetida de implantação, existem 2 grupos de exames que são realizados com mais frequência. Um deles é o cariótipo. O cariótipo é um exame de sangue onde nós avaliamos como está o patrimônio genético da mulher e o patrimônio genético do homem. Se houver alguma alteração genética nesse exame, a biópsia do embrião é mandatória, mas tem que ser uma alteração genética que realmente aumente o risco de perdas gestacionais. Então, o cariótipo é um exame que nós solicitamos, geralmente depois da 2ª ou 3ª falha na fertilização in vitro. A probabilidade de nós termos alteração nesses exames varia de 1 a 2%. O segundo grupo de exames são as trombofilias, culturalmente realizadas até de rotina por alguns serviços. As trombofilias, pessoal, para quem não sabe, são exames que a gente rastreia situações onde existe uma probabilidade maior de formar pequenos coágulos na circulação sanguínea. Esses coágulos podem levar ao desenvolvimento da trombose, mas também podem estar associados à ocorrência das perdas gestacionais, dos abortos gestacionais. A relação de trombofilia com falha repetida de implantação é ainda muito prematura. Atualmente, a ciência não documenta esta relação. Entretanto, existe uma questão cultural, histórica, tanto por parte de médicos, mas principalmente por parte de pacientes, de fazer esses exames na rotina. E em 2017, a maior sociedade de reprodução humana do mundo, que é a Sociedade Europeia, se manifestou a respeito. E nesse documento eles colocam que não adianta fazer as trombofilias na falha repetida de implantação, porque o rastreamento e até mesmo o tratamento de quem tem a trombofilia não aumenta a probabilidade de sucesso do tratamento. No caso, a trombofilia que eventualmente teria uma maior relação com a falha na FIV seria uma que a gente chama de síndrome do anticorpo antifosfolípide, onde nós realizamos o anticorpo anticardiolipina, o anti-beta-2-glicoproteína e o anticoagulante lúpico. Tá? Então, esses seriam os 2 grupos de exame, cariótipo e trombofilias. Existem outros exames que avaliam o endométrio. Vocês já devem ter ouvido falar do endometril. Andresa, 1976, é um prazer estar com você. Estou respondendo a sua pergunta, viu? Sibeli, FC Nandão, Jaqueline, obrigado por vocês estarem aqui, viu? Bom, para a avaliação do endométrio, hoje existe o teste do endometril, que é a investigação tríplice do endométrio, onde você avalia a receptividade endometrial, a janela de implantação, avalia a concentração de lactobacilos e avalia também a presença ou não de infecções crônicas no útero. Esses exames, embora disponíveis na prática clínica, não têm documentação comprovada de benefício em relação ao sucesso da FIV. Tá? Então, nós não fazemos de rotina o endometril, mas tem casal que vai se sentir mais seguro controlando todo o processo da FIV através da realização de alguns exames. Tá? Então, esses seriam os principais. Para casais receptores, mulheres que vão receber óvulos de doadora, atualmente também existe a avaliação imunológica do KIR. O KIR é um exame que geralmente é avaliado para ver se o estado imunológico da mulher que vai receber o embriãozinho está adequado com o estado imunológico da doadora. Embora esse exame esteja disponível na prática clínica, mais uma vez, a ciência não confirma o benefício. E quando eu falo que a ciência não confirma o benefício, é porque muitas vezes a gente vai gastar emoção e gastar dinheiro num exame que, do ponto de vista prático, não vai agregar resultado. Entretanto, se você se sente segura fazendo esses exames, a gente pode pedir, mas até a interpretação deles tem que ser vista com ressalva. Não necessariamente o exame alterado vai estar alterado e vice-versa, tá? Então, para falha repetida de implantação, o que nós temos no momento é esse, tá? Pesquisa de célula NK, que também está na moda, Natural Killer, tanto no sangue quanto no endométrio, tem muita gente fazendo também, pessoal. Mas hoje,
as grandes sociedades do mundo inteiro não recomendam fazer esta prática. Na clínica, na nossa conduta, geralmente, quando o casal quer fazer a pesquisa da célula NK, a gente prefere fazer o antídoto, que é mais confiável, do que você ficar interpretando exames que não vão te dar uma realidade do que está acontecendo. Hoje, nós não temos certeza da relação de NK com falha repetida de implantação. Tá certo, pessoal? Aí, dando sequência nos exames. Então, antes de fazer a FIV, eu disse para vocês que a gente vai avaliar a mulher. A mulher, o primeiro parâmetro que nós avaliamos é como está o potencial reprodutivo. E esse potencial reprodutivo, ele é avaliado pela idade da mulher, tá? Geralmente, a fertilidade começa a declinar de forma mais acentuada depois dos 35 anos, tá? Esse declínio, ele ocorre tanto em quantidade quanto qualidade de óvulos. Então, a Gisele Aleixo, 2016, pergunta sobre reserva ovariana aos 44. Bom, além da idade, a gente vai para a história clínica. Uma mulher que menstrua regularmente, tem percepção ali dos sinais da ovulação, percebe o muco, tem percepção ali da dorzinha no meio do ciclo, ou tem a TPM, a princípio essa mulher tem ovulação. Agora, a qualidade da ovulação, ela acompanha geralmente a idade da mulher. Tá bom, pessoal? E um outro parâmetro que nós avaliamos do ponto de vista prático, com muita frequência, já no caso novo, é a contagem dos folículos ovarianos na ultrassonografia tridimensional. Nós temos o ultrassom tridimensional lá, então ele permite uma contagem global dos folículos ovarianos, e o folículo nada mais é do que a estrutura ovariana que contém o óvulo, tá? Se a mulher tem uma quantidade normal de folículos, entende-se que provavelmente o potencial reprodutivo dela está preservado e, com isso, a reserva ovariana está adequada. Então, junto com a idade, nós temos a contagem de folículos. E para cada faixa etária, tem um número esperado. Aos 44 anos, o normal é ter de 5 a 6 folículos. Mas, nesse caso, é fundamental a gente levar em consideração também a qualidade dos óvulos, porque a qualidade geralmente acompanha a idade da mulher, tá? Só que junto com a idade e junto com a avaliação da contagem folicular, nós também levamos em consideração a dosagem hormonal, principalmente quando a gente tem uma discrepância entre a idade da mulher e a contagem de folículos. Do ponto de vista prático, para a avaliação da reserva, o exame mais realizado é o FSH, que é um exame dosado no sangue. A gente já conhece muito bem os níveis de referência, mas o nosso maior dilema com o FSH é que ele é pouco específico. Então, do ponto de vista prático, o mais específico seria o hormônio antimileriano. Muitos vão chamar de HAM, tá? O hormônio antimileriano também é um exame dosado no sangue, tá bom? E que ele dá uma boa estimativa de como está o potencial reprodutivo. O problema só de pedir de rotina o antimileriano é que a maioria dos convênios não fazem a cobertura desse exame. E muitas vezes o casal tem que pagar para essa avaliação. E por conta desse exame específico não mudar o que nós vamos fazer na rotina, na conduta, a gente acaba não pedindo de rotina. Do ponto de vista prático, que nem eu disse, é só quando tem uma incompatibilidade entre a idade e o número de folículos, ou então quando a mulher, o casal, quer ser submetido a esta avaliação. Pessoal, eu não estou tendo acesso às perguntas do Face, tá bom? Então, vocês, não vou falar oi para quem está no Face. Mas aqui, ó, a Lia pergunta, Lia Miranda, né? Boa tarde, uma mulher hipotética, tá, Lia? Porque a gente não pode fazer a consulta por aqui, ó. É uma mulher de 28 anos, há um mês perdeu o bebê com 20 semanas, bolsa rota, que tragédia, viu? Você está em verdadeiro luto, né? Causa, um mioma que provavelmente rompeu e causou o aborto. Agora tem um embrião congelado. Quais as minhas chances? Olha, ali é difícil a gente falar, até mesmo porque, para a gente estimar a chance, a gente tem que avaliar o contexto reprodutivo do casal, tanto do homem quanto da mulher, tá? Na verdade, o mioma, ele não costuma ser causa de aborto se ele estiver localizado por fora do útero ou na parede uterina, tá? Então, agora o próximo fator que nós vamos avaliar é o fator uterino. Então, se eu tenho um mioma localizado na parede do útero ou por fora dele, e esses nódulos eles não vão para a cavidade uterina,
a princípio nós não temos prejuízo para a gravidez. O problema do mioma é quando ele está localizado na camada interna do útero, que aí sim você pode ter um aumento do risco de perda gestacional, aumenta também o risco de aborto e de falha no tratamento. Aí o mioma, que a gente chama de submucoso, que é esse que está dentro, aí sim ele nos preocupa em relação ao potencial reprodutivo. Uma outra preocupação do fator uterino relacionado ao mioma é que os nódulos podem crescer durante o tratamento e durante também a gravidez. Inclusive, na gravidez, as células elas podem sofrer uma transformação, que a gente chama de degeneração, e isso levar a dor, desconforto durante a gravidez, mas a maioria das mulheres consegue avançar na gestação tranquilamente. Minha irmã, por exemplo, engravidou com um mioma de 6 centímetros, durante a gravidez chegou a 16 e nasceu a minha sobrinha perfeita. Então, cada caso é um caso, tá? No caso dessa paciente, Lia Miranda, graças a Deus que ainda tem um embriãozinho congelado, precisa ser avaliado agora qual é a qualidade desse embrião, precisa rever todo o caso em relação a esse mioma que você apresentou, ver se não tem outros nódulos e discutir previamente novas estratégias para tentar avançar, tá bom? Em relação ao fator uterino, quais os exames que nós solicitamos? Então, de um modo geral, o exame físico associado à ultrassonografia transvaginal já contempla uma boa abordagem do fator uterino da infertilidade. Entretanto, pessoal, algumas vezes, principalmente quando a gente tem suspeita ultrassonográfica de adenomiose, que é a implantação daquela camada interna do útero, a infiltração dessa camada interna do útero, que é o endométrio, na parede desse órgão, ou quando tem suspeita clínica da endometriose, às vezes nós pedimos, então, a ressonância nuclear magnética. Quando a cavidade do útero apresenta alguma alteração, por exemplo, pequenas verruguinhas, que nós chamamos de pólipos, nesses casos a gente complementa com um exame também chamado histeroscopia, onde nós introduzimos através da vagina e do colo do útero uma câmera de vídeo bem fininha e olhamos por essa câmera como está a cavidade do útero, olhamos como estão as entradas das trompas no útero também, e com isso a gente consegue ter um detalhamento de como está o útero da mulher para receber os embriõezinhos. Entretanto, a histeroscopia não é feita de rotina, tá? Geralmente é quando o endométrio está alterado, tá bom? Entendi. A Lia fala que o mioma contraiu e fez que a bolsa rompesse. A bolsa rota, né, que a gente chama, infelizmente pode trazer muitos prejuízos para a gravidez. Mas não desista, tá, Lia? Você perdeu uma batalha, a guerra tá aí, tá? Continua e você não perdeu a guerra. Agora é hora de chorar o que tem que chorar, cicatrizar o luto e avançar e lutar, porque o seu momento vai chegar, viu? Pessoal, um abraço, tá todo mundo chegando aqui, mas eu estou acompanhando as perguntas aqui também, ó. Tenho SOP, já tomei indutores e ainda assim não consigo engravidar. Qual o próximo passo? Olha que pergunta legal. Para a gente definir o tratamento, então, eu falei que a gente avalia a reserva ovariana, avalia o fator uterino, e na mulher ainda faltou avaliar o quê? A trompa. Qualquer tratamento que inclua a fecundação dentro do corpo da mulher, ou seja, o óvulo e o espermatozoide vão se unir dentro do corpo da mulher, nesses casos a gente precisa obrigatoriamente ter a avaliação da permeabilidade tubária. A trompa é um órgão que liga o ovário ao útero. E a trompa, esse canalzinho, ele tem que estar pérvio, tem que permitir a passagem do óvulo, permitir a passagem do espermatozoide e permitir também a chegada do embrião. Então, qualquer tratamento que inclua a fecundação dentro do corpo da mulher, a gente precisa da avaliação da trompa. E essa avaliação, hoje, pode ser feita de 3 modos diferentes. Na clínica, nós temos uma maneira que ela é mais confortável. Ela é feita geralmente sobre sedação, então a mulher não sente dor alguma. Esse exame chama histerossono-salpingografia. Geralmente nós fazemos juntos, eu e a doutora Camila, agora está no time a doutora Rebeca também, e nós fazemos em dupla esse exame. E como que ele é feito? A mulher recebe a sedação, se quiser, não é obrigatório, e nós injetamos pela vagina uma solução que tem anestésico. E a gente visualiza a saída dessa solução pela trompa através da ultrassonografia.
esse exame ele é mais confortável. Existe a esterossalpingografia, que é feito do mesmo modo, mas a solução que é injetada é um contraste iodado, geralmente não é feito sob sedação, e a visualização da saída do contraste pelas trompas é feito através da radiografia, do raio-x, tá? É um exame bem, assim, também tranquilo de ser solicitado, mas muito difícil de ser feito na prática em alguns serviços, porque ele traz muito desconforto, tá? E um terceiro exame que nós fazemos para avaliar a permeabilidade tubária é a videolaparoscopia, aquele que você coloca a câmerazinha de vídeo pelo umbigo e olha como está lá a cavidade do útero, injeta o azul de metileno pelo colo e vê ele saindo pelas trompas, tá? A vídeo, pessoal, para avaliar a permeabilidade tubária, ela fica restrita quando a mulher tem indicação desse procedimento por outro motivo. Por exemplo, ela tem uma endometriose, ou ela tem uma imagem no ovário que necessite ser melhor estudada, e aí, nesse caso, então, a gente restringe a vídeo. A esterossono e a esterossalpingo, a gente solicita como meu tal sonho do positivo, eu imagino. Cortou aqui um pouco quem fez a pergunta, tá? Para a mulher, por exemplo, que vai receber indutores por boca, ou a mulher que vai fazer o namoro programado, tá? Onde ela recebe medicação por boca e vai fazer o namoro programado. Ou a mulher que vai fazer a inseminação intrauterina, é obrigatório fazer a avaliação da permeabilidade tubária antes da realização desse tratamento, tá bom, pessoal? Para a endometriose, o diagnóstico é a ultrassonografia com preparo intestinal ou a ressonância, mas o padrão ouro, que seria ideal, seria a vídeo. Mas que nem eu disse, é um procedimento invasivo que não dá para fazer de rotina, tá bom? Adri Fernandes, 43 anos, é uma mulher que deseja muito ser mãe, tá? Fora a idade, não tem nenhum outro problema, é melhor partir para a FIV? Pessoal, conforme a idade da mulher vai avançando, a probabilidade de gravidez vai diminuindo, seja de forma natural ou seja através de uma fertilização in vitro. Para vocês terem uma ideia da importância da idade no contexto reprodutivo, agora em março de 2020, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, a ASRM, ele definiu uma nova infertilidade para mulher com 40 anos ou mais. Para vocês terem uma ideia, hoje, se chegar no consultório, uma mulher com 40 anos, que nunca tentou engravidar, e ela manifesta o desejo de começar as tentativas, segundo a Sociedade Americana, essa mulher já necessita imediatamente ser avaliada para todas as causas de infertilidade, para não perder tempo. Então, nesse contexto dos 43 anos, precisa ser avaliado como está o potencial reprodutivo no momento, Adri Fernandes S., para você poder estabelecer as estratégias mais adequadas para alcançar a gravidez. É importante você conhecer quais são as taxas de uma gestação de forma espontânea, uma taxa de gestação através do namoro programado e inseminação e a taxa de gestação pela FIV, e estabelecer as estratégias que vão te deixar mais confortável para seguir adiante, tá bom? Aproveitando, Adrieco, boa tarde, tem 40 anos, quantos folículos eu tenho, estimado? Para uma mulher de 40 anos, o esperado é entre 8 e 11 folículos, tá? Essa é a média para a idade. A qualidade está diretamente relacionada à idade da mulher. Uma outra pergunta aqui da Jennifer Domingos. Eu não falei no fator ovulatório, ela pergunta, existe tratamento para útero bicorno? Para quem não sabe, pessoal, útero bicorno é uma malformação uterina. É como se a mulher nascesse com o útero dividido ou tivesse ali 2 úteros separadinhos, tá? Nesses casos, a gente não recomenda fazer a cirurgia, porque a correção cirúrgica pode destruir o útero e comprometer a sua fertilidade para o futuro. Nos casos de malformação uterina, a gente geralmente recomenda a ultrassonografia tridimensional e a ressonância nuclear magnética. E nesses casos, o mais importante é conhecer como está a amplitude, o tamanho da cavidade uterina. Porque muitas mulheres têm útero bicorno, útero unicorno, quando é só metade presente, mas o tamanho do útero é preservado. Eu nunca vou esquecer de um dos primeiros casos que eu atendi na clínica Cefep,
de uma paciente que veio de uma cidade vizinha e o médico que a atendeu havia falado que ela jamais poderia ser mãe gerando um bebê porque ela tinha um útero unicorno. Nós fizemos o tratamento, ela tinha 32 anos, a reserva ovariana dela era muito boa e ela engravidou na primeira tentativa. O que acontece nesses casos é que muitas mulheres acabam tendo uma antecipação do parto e tende a nascer mais prematuro. Foi o que aconteceu com esta paciente que eu comentei com vocês, tá? Roselaine Carvalho, boa tarde. É um prazer tê-la aqui. Larice 3. Ritinha, 185, boa tarde. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente, viu? É muito bem-vinda. Não deixa de se inscrever no nosso webinar agora, de quinta-feira. Vai estar com 2 relatos assim de pessoas que vivenciaram jornadas longas e jornadas curtas na FIV e que exerceram a solidariedade para alcançar a gravidez e ajudarem outras famílias a concretizarem o sonho, pessoal. Então, não percam. E para quem não é nossa paciente ainda, não precisa ficar chateado que provavelmente, sem ser desta semana a outra, nós temos um convidado médico que passou também pela fertilização in vitro e vai contar a história de arrepiar dele. E nós vamos abrir essa webinar para vocês que também não fazem parte da nossa clínica, do Ceferp em si, não fazem tratamento lá, mas são muito bem-vindos, tá bom? A Valdirene Trigolo pergunta quais os exames eu devo levar na primeira consulta. Olha, Valdirene, se você quiser ganhar tempo, os exames obrigatórios que nós precisamos fazer e que são recomendação da Anvisa são as sorologias para sífilis, hepatite B, hepatite C, AIDS, HTLV, tá? Esses são os exames obrigatórios tanto para você quanto para o seu marido. No Cefep, nós também solicitamos a tipagem sanguínea do casal e solicitamos o exame da tireoide. Nessa primeira consulta, se você tiver um exame com a contagem de folículo nos últimos 3 a 6 meses e tiver também um espermograma dos últimos 6 meses, isso já ajuda bastante na hora de fazer a discussão do planejamento estratégico para o seu tratamento, tá bom? Então, esses seriam os exames obrigatórios. Exames hormonais, pessoal, tipo prolactina, perfil androgênico, testosterona, 17-hidroxiprogesterona, o sulfato de dehidroep, não são exames obrigatórios. Eles deveriam ser solicitados apenas naquelas situações onde a mulher tem quadro clínico, tem sintomas que justifiquem o aumento desses hormônios no sangue, tá bom? Muita gente também tem levado a dosagem de algumas vitaminas, né? Uma mulher que encara a jornada longa para ter um bebê, o ácido fólico sempre vai estar elevado, ou geralmente está elevado na circulação, dosar magnésio, selênio, outras vitaminas B12, os nutricionistas gostam muito, mas para nós que enfrentamos o tratamento da infertilidade, esses exames não modificam a conduta. É claro que um acompanhamento nutricional deve ser feito e vocês devem seguir a recomendação do nutricionista, mas esses exames não são condições obrigatórias para a gente iniciar o tratamento, tá? A Tarcilene Silva, então eu já respondi também quais os exames que tem que fazer, então os obrigatórios pela Anvisa são as sorologias, a gente pede a tipagem sanguínea e o exame da tireoide, tá? Outros exames vai depender da análise clínica, então às vezes pede a trombofilia, pede o cariótipo, pede a estereoscopia, a esterossalpingo. Bom, mas e dos futuros papais? Eu falei da mulherada, né? E para o homem, o que é obrigatório? Para o homem, pessoal, tudo é um pouco mais simplificado. Primeiro, porque a produção de espermatozoides, diferente das mulheres, é em grande quantidade. Geralmente, nós, homens, trabalhamos produzindo milhões de espermatozoides. Então, além da história clínica do homem, a gente também tem que avaliar o espermograma. Então, esse é um bom exame para se levar na primeira consulta, mas tem que ser um exame mais recente. O espermograma, ele vai permitir conhecer como está o potencial masculino de fertilidade, tá? O potencial reprodutivo masculino. E o que é importante a gente ver no espermograma? Porque lá vem vários parâmetros. Muitos parâmetros que a gente analisa lá, eles servem para nortear o embriologista. Por exemplo, a morfologia, que é a avaliação no microscópio, lá na clínica a gente não usa Kruger, a gente usa supermorfologia. Porque ao invés de aumentar ali 400 vezes o tamanho do espermatozoide,
A supermorfologia, que permite a SuperX, ela permite ampliar 6.300 vezes. A morfologia é mais um parâmetro para o próprio laboratório, porque de todo o espermograma, o que é mais importante é a quantidade de espermatozoides que movimentam, é aquela motilidade. Em alguns laudos, vocês observam ainda a motilidade do tipo A, B, C e D. Esta é uma nomenclatura antiga. A partir de 2011, a Organização Mundial da Saúde padronizou em motilidade progressiva ou não progressiva. O espermograma, ele pode ser dividido em 2 exames. O espermograma convencional, que a maioria de vocês faz como um primeiro exame, mas existe um espermograma mais específico, que tenta imitar o que ocorreria num cenário de fertilidade natural, que é a capacitação espermática. A capacitação espermática nada mais é do que uma análise, é um teste de resistência dos espermatozoides. Para a gente entender isso, vamos imaginar como funciona de forma natural. Quando o homem ejacula na vagina, na fase da ovulação, que a mulher está com aquele muco, nesse muco nós temos enzimas, que são substâncias que têm a capacidade de interagir com o espermatozoide. As enzimas, elas têm dupla função, ou o muco tem dupla função. A primeira função é interagir com o espermatozoide. Então, imaginem vocês que houve ejaculação de milhões de espermatozoides, todos bonitos, com a qualidade perfeita. Mas a hora que esse espermatozoide interage com esse muco, se ele não tiver uma boa qualidade, ele perde essa capacidade reprodutiva e não consegue subir no útero da mulher para fecundar o óvulo lá na trompa. Essa interação com o muco, esse teste, né, que a enzima permite ali com o espermatozoide, a gente chama de capacitação do espermática, porque ele traduz para a gente como está a capacidade do espermatozoide de fecundar um óvulo no corpo da mulher. Então, quando nós temos um casal onde o homem tem um espermograma levemente alterado, ou aquele casal que está na dúvida entre a inseminação e a fertilização in vitro, a capacitação espermática é um bom triador para ajudar a gente a decidir qual é o tipo de tratamento que nós vamos fazer, tá certo? Para o homem, basicamente, o espermograma. Quando o espermograma está muito alterado, a gente precisa complementar essa investigação. Como que nós complementamos? Pedimos perfil hormonal do homem, pedimos a ultrassonografia dos testículos. Algumas vezes, dependendo da intensidade dessa alteração, a gente vai ter que fazer o estudo genético do homem, no sangue mesmo. Não só com cariótipo, mas a gente pede um exame também chamado microdeleção do cromossomo Y. Às vezes a gente tem que procurar se não tem nenhum gene alterado da fibrose cística. Então, a história clínica, junto com estes exames, e às vezes também com a avaliação de um urologista, vão nos dar uma boa ideia do que fazer em relação à fertilidade masculina, quais as estratégias de tratamento clínico com medicamentos, qual a estratégia se a gente vai direto para a obtenção cirúrgica dos espermatozoides, tá? Então, para o homem, basicamente é isso. Fragmentação do DNA espermático. Muita gente vem solicitando ou perguntando desse exame. A fragmentação do DNA espermático, como o próprio nome diz, ele permite avaliar como está a integridade do DNA do espermatozoide. Entretanto, pessoal, uma vez que esse exame está alterado, hoje não tem nenhuma conduta prática que seja definida pela fragmentação. No último congresso que teve na Europa, o ano passado, começou-se a discutir se casais com alta taxa de fragmentação, então homens com alta taxa de fragmentação e que têm uma baixa taxa de fertilização dos óvulos, se não se beneficiariam de fazer uma obtenção cirúrgica de espermatozoides, aquela punção. Mas eles deixaram bem claro que isso ainda precisa ser melhor estudado para a gente fazer essa aplicabilidade prática. O que nós temos feito quando alguém vem com fragmentação aumentada? A gente prescreve os polivitamínicos, tá? O polivitamínico com a intenção de tentar melhorar, mas até esta prática ainda é discutível, tá bom, pessoal? Bom, uma outra pergunta aqui. Quando irá iniciar a FIV e a ovodoação? Poeta em quarentena. Eita, essa quarentena, esse Covid mudou a nossa vida, né, poeta?
Na verdade, pessoal, as grandes sociedades do mundo, né, estão se manifestando conforme está ocorrendo a pandemia naquela região. No Brasil, atualmente estamos liberados para fazer os tratamentos de fertilização in vitro até a coleta de óvulos. Não podemos fazer as transferências, dando prioridade para os casos de baixa reserva ovariana, idade da mulher avançada, ou aquele cenário onde aguardar a resolução disso tudo, ou pelo menos vamos falar assim, a tranquilização de tudo isso, porque nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid por um bom tempo. Nesses casos onde não está conseguindo, o casal pode começar o tratamento, mas ele precisa ser primeiro avaliado pelo médico, precisa ser orientado sobre os benefícios e eventuais malefícios que pode ter de fazer nesse momento o tratamento, tá bom? Deixa eu pegar aqui só mais uma perguntinha, tá, pessoal? Uma outra pergunta, eu dei uma pincelada aqui com vocês, mas uma outra pergunta que fazem muito é para a receptora de óvulos. Então a receptora de óvulos que fez o tratamento e não deu certo. A gente precisa fazer algum exame adicional? Vale a pena fazer o estudo genético do embrião? A resposta é não, pessoal. A receptora não engravida, pelo mesmo motivo que a mulher com óvulos próprios não engravida. Temos limitações biológicas para engravidar, e quanto mais embriões forem expostos à cavidade uterina, maior a probabilidade de sucesso do tratamento. Tá? Opa, está um pouquinho torto aqui, que eu estou apoiando. Bom, deixa eu ver aqui mais uma pergunta. A Filomena Dongala, Filomena de longe, hein, Filomena? Se eu não me engano, você é lá da África, né? Angolana, isso mesmo. Ó. Fala um pouco sobre o endométrio fino, até agora não tem tratamento, também sobre a punção que vem folículos sem ovócitos. Será que pode acontecer por vezes? Filomena, então são duas perguntas. Ela pergunta para o endométrio fino, o que a gente pode fazer? Endométrio fino, infelizmente, nós não temos muito o que fazer, Filomena. Atualmente, pesquisa com célula-tronco, o plasma rico em plaquetas, o PRP, que a gente faz às vezes lá na clínica, são alternativas. A de célula-tronco é mais para pesquisa, tá? Mas o PRP são alternativas que nós podemos utilizar, mas que a gente não tem certeza ainda do benefício, tá? Agora, vale a pena lembrar que mulheres com endométrio fino engravidam. O ano passado, nós tivemos gestação trigemelar com endométrio de 5,6. O ano retrasado, endométrio de 5, engravidou de gêmeos. Algumas não vão engravidar, obviamente. Mas se o endométrio é fino, infelizmente, a gente tem que seguir adiante. Uma estereoscopia, Filomena, às vezes vale a pena para conhecer um pouco melhor como está essa cavidade uterina, tá? Agora, a síndrome do folículo vazio, que é você fazer o tratamento, ver que está tudo bem, os folículos estavam lá cheinhos, estava dando tudo certo, e de repente chegou lá no dia, a gente não teve, infelizmente, óvulos. Isso ocorre em aproximadamente 2% das mulheres. Não sabemos exatamente qual é a causa, mas acredita-se que essas mulheres tenham um metabolismo da medicação que amadurece os óvulos no final um pouco mais lento. E uma vez que nós temos esse tipo de situação, num próximo ciclo a gente tem que rever algumas estratégias, como, por exemplo, Filomena, rever a forma de administrar a medicação para amadurecer os óvulos. Fazer a coleta de um lado só, aguarda, o embriologista vê se vem óvulo, se veio, faz do segundo. Se não veio, posterga um pouco a coleta, atrasa a coleta do segundo ovário, para ver se a gente potencializa uma chance maior de óvulos. Pode acontecer de novo? Pode. Mas, graças a Deus, a maioria dos casos, Filomena, a gente consegue obter óvulos, tá, num segundo momento. Eu me recordo, o ano passado, nós tivemos um caso, e este ano, e coincidentemente, o casal foi lá para fazer o segundo ciclo hoje, nós tivemos também um caso, tá? A Célia Fernandes, pessoal, pergunta, doutor Anderson, quem já teve uma TVP? Para a gente finalizar aqui, é possível que tenha trombofilia? Célia, geralmente, se essa TVP ocorreu sem associação a fator de risco, por exemplo, você não tinha feito nenhuma cirurgia e estava acamada, você não estava usando anticoncepcional combinado, que tinha estrogênio e progesterona, você não fez aquela viagem que ficou parada com as pernas para baixo por aproximadamente 8 horas ou mais.
Se a trombose ocorreu sem associação com fator de risco, a trombofilia é obrigatória de ser avaliada. Se ela não esteve associada a fator de risco, nós também fazemos a avaliação, mas a probabilidade de trombofilia já cai. Mas essa mulher que está tentando engravidar, que teve TVP, antes de começar o tratamento, ela precisa ser avaliada pelo rastreamento de trombofilias, tá? E dependendo dos achados, a gente até encaminha para o hematologista para fazer o tratamento adequado. Porque se você tem trombofilia sem trombose associada previamente, é só por conta da questão reprodutiva, a gente usa uma dose de anticoagulante que a gente chama de profilática, uma dose baixinha. Agora, se você já teve a trombose, a dose do anticoagulante muda. A gente tem que aumentar a dose, ela tem que ser terapêutica, tem que tratar realmente e diminuir de forma mais importante o seu risco de trombose, tá? O Amândio Silva, doutor, gostaria de saber se homem com azoospermia, que também tem os testículos atrofiados, pode ter filhos. Sou angolano. Ô, Amândio, obrigado pela participação de tão longe, pelo prestígio de vocês. Homens com azoospermia, Amândio, podem ter, sim, os filhos com o próprio patrimônio genético, tá? A azoospermia, ela é dividida em 2 grupos. Aquela onde a anatomia, né, os órgãos genitais internos e externos do homem está normal, a gente chama isso de azoospermia não obstrutiva, que está mais relacionado quando o homem tem testículo atrofiado. E temos também as azoospermias obstrutivas, onde às vezes o canalzinho que liga o testículo para a uretra, ali na saída do pênis, foi obstruída pela vasectomia, ou então o homem nasceu sem. Geralmente, Amândio, quando o homem tem testículos atrofiados e é azoospermico, provavelmente não existe produção de espermatozoides. Mas para isso a gente precisa ver como está o contexto hormonal, precisa dosar hormônio nesse homem. Baseado nesta avaliação, a gente pode indicar a punção para pegar os espermatozoides com uma agulhinha ou através da biópsia diretamente nos testículos, tá? Mas é possível sim engravidar, nós já tivemos casos de azoospermia, mas quando ela é não obstrutiva, ou seja, quando está tudo normal, o testículo está atrofiado, os hormônios estão elevados, a probabilidade de conseguir a gravidez com espermatozoides próprios é muito pequena, tá? Nesses casos, Amândio, às vezes a gente discute a possibilidade da esposa desse homem, desse paciente, gerar os filhos adotivos com sêmen de doador, tá? Mas aí realmente precisa ser avaliado de rotina, tá? Adrieco pergunta se de 8 a 11 folículos é pouco para uma mulher de 40 anos. Pessoal, 40 anos, a média é 8 a 11, é o normal. Quanto mais, melhor, tá bom? E lembrando que quantidade não é qualidade, mas 8 a 11 folículos é a média que nós encontramos numa mulher de 40 anos, tá? Mas a gente sempre gosta com mais de 10, né? Porque aí o número de óvulos fica maior e, consequentemente, o número de embriões também, tá? Kelly Quilice, um abraço para você, viu? Para o seu baby, para sua meninona e para o maridão também. Venham nos visitar depois dessa quarentena, tá? Pessoal, o que nós gostaríamos de discutir isso era hoje era isso, tá? Inverti aqui a bola. Semana que vem a doutora Camila vai estar com vocês vão estar recebendo aí as notificações do tema, mas não percam o nosso encontro do Ceferp Abraça na quinta-feira, com 2 histórias de solidariedade que vão deixar vocês aí arrepiados, tá bom? Um grande abraço para todos, obrigado pelo prestígio, tá bom? E em breve estaremos aqui todos juntos, tá? E só para finalizar, hein, poeta? Gostaria de saber, neste momento, se optar por uma FIV seria um ato irresponsável diante de tudo que estamos vivendo e do novo que ainda não conhecemos. Estou aguardando o contato de vocês, já previamente inscrito e enviado todos os exames, já consultado. Ô, poeta em quarentena, obrigado, viu, pelo prestígio aqui na live. Olha, é difícil a gente falar em questões inconsequentes, porque ter um filho, né, está dentro dos nossos planos, e o Covid, entre todos os planos, talvez ele tenha mexido em vocês que estão enfrentando a jornada para ter um filho, naquilo que é mais importante, que é gerar a semente dentro de vocês. Então, eu não diria que é uma questão inconsequente, irresponsável, decidir pela fertilização agora. O que você não pode é partir para o tratamento sem as orientações adequadas. E vale a pena a gente refletir também que o Covid, pessoal, infelizmente, ele veio para ficar,
pelo menos por alguns meses. Para vocês terem uma ideia, a Sociedade Europeia de Medicina Reprodutiva, vocês devem ter acompanhado na Itália, França, Espanha, com o grande boom de casos que tiveram lá, eles já estão fazendo as transferências de embriões, mesmo com os casos acontecendo ainda. Então, o que acontece? Infelizmente, nós vamos ter que aprender a conviver com o Covid. A gente só precisa passar desta fase que está com um número maior de casos. Entretanto, graças a Deus, o que está acontecendo na capital de São Paulo não está acontecendo na região de Ribeirão Preto. Aqui em nossa cidade, ela está sendo uma cidade modelo de combate à pandemia, porque nós adotamos o isolamento social bem precocemente. Até a clínica nós fechamos por 2, 3 semanas. Então, o mais importante é você ter ciência de que nós vamos ter que acompanhar, conviver com essa pandemia, ter consciência das possíveis complicações. Hoje a gente não sabe o real impacto do Covid para a mulher grávida e para o bebê. A princípio, parece que não tem nenhum risco de malformação, mas pode ocorrer a prematuridade, uma antecipação do parto, mas isso não é motivo suficiente para cancelar os tratamentos no momento. Prova disso aqui na China e ali na Europa já estão dando andamento nos casos. Na clínica, nós estamos fazendo, a grande maioria dos casos, até a coleta dos óvulos. Aí os embriões ficam congeladinhos e, num segundo momento, a gente transfere. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida publicou uma Bíblia, um capítulo com 300 páginas sobre Covid e fertilidade, e nesse documento eles contemplam que casais que precisam do namoro programado ou da inseminação intrauterina podem fazer o tratamento também. Tá bom, pessoal? Queria dizer para vocês que o que precisarem a gente está à disposição, mesmo você que ainda não é nossa paciente, mas que se quiser tirar alguma dúvida, nós temos o departamento de atendimento virtual na clínica, que é o Ceferp Abraça, que vai te dar todo o suporte para esclarecer dúvidas, e os nossos canais aqui, o Instagram, o Facebook também estarão à disposição, tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês e até breve.